Agora que você sabe como criar a brand persona e sabe também que é preciso criar uma marca para ela, para poder se apresentar de forma consistente nas mídias e nas redes sociais, chegou a hora de escolher em quais mídias e redes sociais investir o seu tempo e também o seu dinheiro. Será que você sabe como fazer isso? Bom, se você não sabe, eu vou tentar junto com você pensar onde se deve estar presente. Vamos lá? E para começar essa conversa, já vou te dizer, presença digital aonde? Depende. Depende de qual é o seu objetivo, de quem é o seu público e o que os seus concorrentes estão fazendo. De novo, estou batendo na tecla. Observe a concorrência. Muitas vezes essa concorrência pode ajudar a gente a entrar nesse mercado digital, porque muitas vezes nós não temos ainda informações do nosso próprio público. Porque veja, se você é novo nas redes sociais, você ainda não tem um público, certo? Por isso que é importante a gente observar o que o concorrente está fazendo. Mas vamos lá. Para tentar mapear o caminho que nos leva às redes sociais mais eficientes para cada tipo de negócio, para cada tipo de persona que está na rede, eu criei 6 categorias. Quando eu fiz isso, eu não tive a pretensão de esgotar as possibilidades de categorias, até porque eu efetivamente não conheço todos os tipos de personas que estão na rede. Então, se você não se enquadrar nessas categorias, deixa uma mensagem para mim, me manda uma mensagem inbox, porque aí, na próxima vez que eu lecionar essa disciplina, eu posso ir acrescentando novas categorias. E aí a gente vai trocando uma ideia bem bolada aqui. Mas enfim, olha só, eu categorizei esse tanto de gente, essa fauna que está nas redes sociais em influenciadora, influenciador, produtor ou produtora de conteúdo, empreendedor ou empreendedora, marca e-commerce e causa. Vou começar pelos influenciadores e pelos produtores de conteúdo e explicar por que eu dividi esses sujeitos em categorias diferentes. Primeiro, porque eu acredito que todos nós que estamos na rede com objetivos comerciais ou não, estamos ali produzindo conteúdo. Quando eu escrevo um texto ou quando eu compartilho, eu estou produzindo conteúdo. Mas eu entendo que algumas pessoas entenderam que a produção de conteúdo para elas pode ser uma fonte de monetização. Mas, aí vocês vão falar, mas o influenciador também produz conteúdo com esse mesmo objetivo. Só que o que eu estou diferenciando aqui, aí é uma diferenciação que eu estou fazendo, eu não publiquei isso em lugar nenhum. E então, não tem valor científico. É só pedagógico aqui, só para que fique mais claro esses caminhos que podem levar esses influenciadores e produtores às redes sociais, específicas para cada caso. Mas enfim, o influenciador eu entendo que seja mais aquele sujeito que por meio da sua face, da sua voz, da sua personalidade imposta na rede, produz esse conteúdo e se relaciona com o seu público. Já esse produtor ou produtora de conteúdo pode fazer isso em segunda, terceira pessoa, digamos assim, porque pode não ser ele o sujeito que leva esse conteúdo até o seu público. Mas, de toda forma, tanto esse influenciador, que pode ter a cara da blogueira, ou esse produtor de conteúdo, que pode aí ter uma cara de uma instituição jornalística ou alguma coisa do gênero, ele tem o objetivo de monetizar por meio dessa produção de conteúdo. Mas para isso, para que ele tenha mais valor nesse cenário, ele precisa aumentar e manter os seus seguidores inscritos. E quanto maior o número de seguidores e o engajamento desses seguidores com o seu conteúdo, maior será o seu valor de mercado. E a sua monetização poderá se dar por meio de publicidade, public post, que vai beneficiar principalmente os influenciadoras e influenciador de conteúdo, que por meio do seu lifestyle pode mostrar determinados produtos inseridos ao seu cotidiano. E também essa monetização pode se dar por meio de parcerias, permutas e também pelo Google AdSense. De que forma? Pela quantidade de visualização dos meus vídeos eu vou monetizar.
Pela quantidade de vezes que um banner foi impresso no meu site, no meu blog, eu vou monetizar também. A plataforma Orelo, que ainda é pouco conhecida, ela também possibilita a monetização dos podcasters. E ainda eu posso, enquanto produtor ou produtora de conteúdo ou influenciador, garantir a minha monetização por meio de plataformas de apoio. Eu percebo muito esse movimento no podcast. Muitos podcasters preferem não inserir anúncios comerciais nas suas produções e solicitam que as pessoas, que seus ouvintes, apoiem eles por meio dessas plataformas. Aí você faz uma doação do valor que você quiser para esses produtores de conteúdo. Isso eu tô vendo que tem acontecido com mais frequência. Mas enfim, se você for um influenciador, se coloca lá em primeiro plano. Então, por exemplo, eu já vou dar exemplos. Por exemplo, o Spartacus, que é um apresentador, comunicador, e que ele fala da cultura pop e vai trazendo junto com isso discussões sobre identidade, sobre a sociedade de modo geral e tudo mais. O Spartacus, ele se coloca em primeira pessoa, ele produz o conteúdo, ele está ali à frente das suas redes sociais. E Spartacus, como ele produz essencialmente vídeos, a plataforma principal, a plataforma de origem dele é o YouTube, mas ele utiliza o Instagram e também o Twitter como uma forma de aumentar esse fluxo de seguidores, esse fluxo de usuários para o seu canal no YouTube. O Spartacus Santiago sentiu a necessidade de ter um site, e quando eu vejo esse site, eu imagino que ele não seja apenas direcionado para esse público que tem interesse em consumir as suas informações, aquilo que ele tem para dizer. Mas é interessante também para as marcas, porque lá o Spartacus disponibiliza o seu portfólio, ele se mostra, e quando ele faz isso, ele abre caminho para parcerias. Inclusive, dia desses eu vi que ele estava fazendo uma live para Klabin, que é uma empresa de papel, e falando sobre diversidade, porque Klabin tem um programa de diversidade na empresa e tudo mais. Então veja, como é que Klabin, uma indústria de papel, se conecta a Spartacus Santiago? Obviamente é em função do conteúdo e aquilo que Spartacus pode agregar à gestão daquela marca. Assim como Spartacus, a Patrícia do Dom Arquitetura também está no Instagram, no Twitter, e ela tem um site. Mas diferente do Spartacus, que tem um volume muito grande de informações no site, ela tem apenas os seus contatos. Ela também percebe a importância de ter um site até em função dos buscadores. De novo, tema da próxima aula. Por quê? Eu posso procurar lá no Google, Arquitetura São Paulo, Arquiteta São Paulo, e aí me leva para esse site que disponibiliza os canais para eu me conectar a ela por meio do YouTube, do Instagram. E também, para caso eu precise de uma arquiteta, eu tenho e-mail. E para caso eu queira estabelecer um contato comercial por meio de uma assessoria de imprensa, eu também tenho contato ali. Continuando com esses produtores de conteúdo que se colocam em primeira pessoa, que são eles que levam esse conteúdo até o público e aparecem nessa produção, eu trouxe o canal da Maria Clara JP, que eu só conheci depois das crianças. Mariana é fã de Maria Clara JP e eu não tinha muito contato com esse mundo infantil e eles são um verdadeiro fenômeno. Em um dia, um vídeo desse canal bate 2 milhões de views. E esse canal, Maria Clara JP, eles estão presentes em outras redes. Eles estão também no TikTok. Diferente dos exemplos anteriores que eu dei, que obviamente eu tenho um produtor de conteúdo. Afinal, os usuários vão se conectar àquelas personas por causa do conteúdo que elas disponibilizam. Mas, diferentemente delas, a Mídia Ninja, por exemplo, ou Porta dos Fundos, ou Quebrando o Tabu, ou qualquer outro canal de informação e entretenimento, eu não tenho mais um sujeito, ou pelo menos não um sujeito único, que em função da sua visibilidade adquirida a partir da sua presença nas redes, nas mídias sociais, acaba
se tornando uma referência aí para o mercado publicitário. Esses outros canais, eles já nascem com o objetivo de se fazerem monetizar por meio desse espaço. No caso da Mídia Ninja, por exemplo, que está presente no Facebook, no Instagram e no Twitter, eles têm também uma plataforma de doação. Porque como é que eles vão capitalizar, monetizar nesse ambiente para poder manter esse serviço de informação prestado às pessoas que estão conectadas até eles? Então, se eu sou uma pessoa ou uma organização que produz conteúdo e por meio dessa produção de conteúdo eu espero monetizar, fazer disso o meu negócio, eu preciso estar nas redes que possibilitam essa divulgação, essa disseminação de conteúdo. E quais são elas? YouTube, super audiovisual, o Facebook, que eu posso ter uma quantidade grande de texto e ainda posso direcionar o meu usuário para outros ambientes, quanto para o meu site, para o meu blog, para o YouTube, porque ele permite link, diferentemente do Instagram, que eu só posso colocar lá na bio, tem que ficar mudando sempre. Mas enfim, o Instagram também tem se tornado um ambiente interessante para produtor de conteúdo, porque ele tem a funcionalidade de me permitir colocar vídeo agora no Reels, nos Stories e também no IGTV. Então ele é um ambiente interessante para produção de conteúdo, embora eu não consiga monetizar com as visualizações desse vídeo, coisa que só me garante, por enquanto, o próprio YouTube. Então, se eu produzo conteúdo no Instagram, eu devo tentar monetizar essa produção por meio de publicidade. Obviamente, o Spotify é um outro ambiente para produção de conteúdo, porque ali você tá para divulgar sua música ou ali para o seu podcast, não tem outra alternativa. Ali não é um lugar apenas de estar flanando, ali é um lugar realmente de você entregar um conteúdo. E esse conteúdo pode ser monetizado com publicidade ou por meio de plataformas de doação. O Twitter também é um espaço interessante para esses influenciadores, como a gente viu no vídeo anterior, quando eu falei, inclusive, do Felipe Neto, porque é um ambiente que é um ambiente de promoção, de discussão, e eu posso levar essas discussões para outros ambientes. Então, por exemplo, eu sou Mídia Ninja, eu sou Quebrando Tabu, eu tenho um Twitter e eu vou e coloco lá as manchetes das minhas notícias e posso encaminhar o usuário para outro ambiente, para o YouTube, para um site, para um blog, etc. Bom, pessoal, e além de todas essas redes, se você é um influenciador ou um produtor de conteúdo, é importante que você seja acessável, que você seja encontrado. E aí é importante também ter um site, nem que se for para colocar informações básicas a respeito de você, do seu portfólio, etc. E o site também pode fazer essa ligação entre você e os seus anunciantes, patrocinadores, etc. Bom, continuando. É empreendedora, empreendedor, marca, causa e e-commerce. O que essa galera toda tem em comum? São pessoas que buscam aumentar a sua autoridade para gerar vendas, negócios, mobilização social por meio da visibilidade que as mídias e as redes sociais proporcionam. E as redes e as mídias sociais, por essas pessoas, podem ser usadas como mídia publicitária, ponto de venda e saque, que é esse serviço de atendimento ao consumidor, e fomentar tanto as relações B2C quanto B2B. E aí, gente, vamos pensar quem é que eu estou chamando de empreendedor e empreendedora. É desde a pessoa que vende doce e publica os doces que vende, para conseguir chegar até o público lá da sua localidade, do seu bairro, da sua cidade, até o político, que utiliza as redes sociais para se apresentar para os seus eleitores, permitindo que eles o conheçam durante um determinado tempo, para que na ocasião das eleições ele já tenha uma visibilidade considerável para facilitar essa sua campanha de pedir voto. Mas enfim, o empreendedor é aquele que vai usar as mídias e as redes sociais como uma mídia publicitária para se apresentar para o público. E a gente está vendo que desde a pessoa que faz doce até o político, passando pelos profissionais liberais de todas as áreas,
Todos estão utilizando essa ferramenta. E para fazer isso com mais eficiência, a gente já entendeu que a gente precisa produzir conteúdo. Só que diferentemente do produtor de conteúdo que eu me referi anteriormente, esse produtor de conteúdo, que é esse cara empreendedor, ele não vai querer monetizar pelo conteúdo que ele produz. A monetização vai se dar como? Se por meio desse conteúdo você chega até mim e compra alguma coisa de mim. Bom, eu preferi não mostrar exemplos de empreendedores porque eu achei que era pessoal demais mostrar lá a carinha das pessoas. Mas continuando, vamos falar das marcas e dos e-commerces, porque hoje é até difícil a gente falar de marca e não falar de e-commerce, porque quase todas essas marcas já têm alguma forma de comercialização por meio da internet, que é o caso, por exemplo, dos restaurantes, que a gente já viu dos hotéis, das empresas que vendem produtos de eletrodomésticos, enfim, todo mundo já tem um e-commerce aí. Eu acho que a única pessoa que não tem um e-commerce mesmo são algumas marcas de luxo. Por exemplo, mostrei Chanel, né, no primeiro vídeo. Mas Chanel, ele não vende alta costura, ele não vende as bolsas, ele vende o quê? Ele vende maquiagem. Mas várias outras marcas de luxo já aderiram ao e-commerce. Realmente, acho que Chanel aí, Hermès, são algumas das poucas que ainda não aderiram à compra online. A gente só consegue, a gente não vai comprar nada da Chanel, nem da Hermès, mas enfim, caso alguém queira comprar alguma coisa da Hermès, da Chanel pela internet, só consegue embasar online. Mas enfim, só essas grandes, muito luxuosas que ainda não aderiram, porque ainda tem a questão do ponto de venda, da experiência no ponto de venda como algo característico. Mas enfim, todo o resto, gente, já tá todo mundo aqui na internet. Até da padaria da esquina, a Gucci, tá todo mundo na internet. Mas enfim, o McDonald's, como a gente pode perceber, ele está em várias redes sociais. Ele está no YouTube, ele está no Instagram, ele está no Facebook. E como era de se esperar, ele também está no iFood. Porque como a gente disse lá na primeira aula, na segunda, não sei, a gente falou da plataformização, primeira aula. A gente falou da plataformização. Então, os restaurantes estão indo para as plataformas. A gente viu que os hotéis foram. As empresas aéreas estão também. Enfim, esses ramos de negócio, para estarem no mercado e continuarem competitivos, precisam estar nesses lugares. Porque, afinal de contas, as plataformas são como avenidas. E se eu não estiver nessa avenida, eu terei mais dificuldade de ser visto pelo meu público. Bom, o mesmo acontece com a Arezzo, que é uma marca de calçados. A Arezzo está aonde? Ela está no YouTube, está no Instagram, ela está também no Facebook e também no WhatsApp. Por isso que eu trouxe a Arezzo, porque isso é algo que a gente encontra em várias outras empresas. Essa presença cada vez mais constante no WhatsApp, essa venda pelo WhatsApp. A gente percebe isso principalmente nos empreendedores, porque essas compras se dão de forma facilitada por meio do WhatsApp. Eu aposto que todos vocês conhecem alguém que está vendendo alguma coisa aí pelo WhatsApp e a Arezzo também tá. Então, quando a gente entra lá no Instagram dela, cadê o Instagram da Arezzo? Tem esse link. Quando a gente abre esse link, abre para os outros canais da marca. E aí a gente chega aqui nessa tela em que a gente pode acessar a Arezzo. E para terminar essa conversa sobre em quais redes e mídias sociais devemos estar, eu vou falar sobre as causas. E aí você pode ter estranhado. Colocar a causa, algo tão nobre, junto com empreendedoras, marcas e e-commerces que querem gerar venda. Gente, a lógica é a mesma, porque veja, quando uma marca ou um empreendedor produz conteúdo para atrair a atenção do seu público, ele faz isso para que isso possa gerar uma venda, certo? Alguém que está por trás de uma causa faz a mesma coisa. Eu produzo um conteúdo, eu produzo uma informação e a partir dessa informação eu atraio a atenção desse público, tendo a possibilidade de fazer com que ele tenha aderência à minha ideia e a partir disso mude seu comportamento ou então reforce o comportamento que ele já tinha. Mas de toda forma, eu estou mobilizando as pessoas socialmente. Enfim, eu coloquei aqui na categoria de causa todos esses canais e perfis que se dedicam a levar informações a respeito de uma determinada realidade.
de modo a mobilizar os usuários socialmente em prol dessa causa. Então, se eu gerencio um perfil que se enquadra nessa categoria causa, aonde eu devo estar? Eu preciso estar nas redes em que o meu público está. E geralmente ele está no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E muitas vezes é importante que eu tenha um site, porque esse site eu posso, por exemplo, possibilitar que as pessoas que me seguem e têm mais, digamos que, interesse nessa causa se cadastrem. Aí eu posso formar um lead e a partir desse lead eu posso ter um marketing de relacionamento mais próximo com essas pessoas, enfim. E a partir disso até de repente formar lideranças, fazer com que esse grupo de mobilização ultrapasse as redes sociais, enfim. Para os empreendedores, marcas, e-commerces e agentes de causas sociais, é importante estar em todas as redes em que os produtores de conteúdos estão, porque afinal de contas, o que vai te dar acesso, que vai te ligar ao seu público é o conteúdo que você produz. Mas além desses espaços, é importante estar nos espaços em que as vendas podem ser efetivadas. Então, o seu Facebook pode levar o seu usuário para um site. Ou por meio do próprio Facebook ou Instagram, você pode ter um botão que seja um botão compra. Mas enfim, de qualquer forma, você pode utilizar essas redes e deve utilizá-las para encaminhar o seu usuário, para encaminhar aquele seu público para o seu canal de venda. E é importante estar, então, ter um site de e-commerce, estar nas plataformas onde o público tem se conectado para comprar o tipo de coisa que você vende. Se você for o tipo de empresa que as pessoas buscam referências de imagem antes de consumir o seu produto, é importante que você esteja no Pinterest. Cada vez mais é importante utilizarmos o WhatsApp para fins comerciais também. Mas enfim, nós precisamos estar atento ao movimento do nosso buyer persona, porque ele será o maior sinalizador de onde nós devemos estar. Mas, como eu estou sempre batendo na tecla aqui, não existe regra. Você precisa fazer uma análise do comportamento do seu buyer persona, porque ele é que vai indicar as redes mais estratégicas para cada caso. Agora a gente vai continuar essa conversa falando sobre domínio, como é que vocês devem se apresentar nominalmente nas redes e nas mídias sociais.